Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós utilizamos a revista Editora Betel. E esse quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando a temática A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Temos como comentarista aqui o nosso bispo Oide José do Carmo, que elaborou essa edição do quarto trimestre para que nós pudéssemos ser abençoados com esses ensinamentos. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no nosso canal, você que faz parte aqui do canal do Pastor Ed, que já é edificado aqui com palavras vinda diretamente do trono de Deus. Meu muito obrigado pela sua permanência aqui no nosso canal. E você que está passando aqui pela primeira vez, está acessando aqui a plataforma do YouTube e encontrou aqui a nossa aula, eu quero te convidar a fazer parte aqui do canal do Pastor Ed. Você que tem um desejo, vontade de aprender a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com seus amigos, nos ajude de alguma forma ao crescimento desse canal, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse canal, mais o nome do Senhor será glorificado. E essa lição será lecionada no próximo dia 13 de novembro agora, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista Editora Betel. E a temática dessa sétima lição está assim, os dons de elocução. Os dons de elocução, vamos para o texto áureo da nossa lição, que está registrado em primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 14, verso 13. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa verdade aplicada. As manifestações do Espírito em profecia, variedade de língua, interpretação de língua, resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Grave bem essas três palavrinhas, exortação, consolação e edificação. Nós vamos falar bastante aqui sobre esse tema e os objetivos da nossa lição hoje falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução que estava acontecendo, claro, na igreja de Corinto, despertar o crente o desejo de buscar os dons e mostrar a relevância dos dons para a igreja nos dias em que vivemos. O nosso texto de referência, você que não tem a revista da Editora Betel, essa aqui que eu estou utilizando, ó, você pode acompanhar na Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 14, versos 26, 27 e 28, 29, 30 e 31. Vamos para a leitura. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntardes, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3. Por sua vez, haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, ó, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Vamos aqui para a nossa introdução da nossa lição. Nesta lição, nós veremos os dons conhecidos como os dons de elocução. Esses dons devem ser empregados exclusivamente aqui, ó, exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja do Senhor Jesus. Vamos para o nosso top 1, os dons relacionados à elocução. A profecia e variedade de língua e interpretação de língua são manifestações do Espírito Santo como os dons de elocução. Então, nós percebemos aqui que o nosso bispo, Oide José do Carmo, na lição de número 5, na lição de número 6 e 7, ele dividiu aqui essas 3 lições e aqui ele organizou aqui o capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 12,
acerca dos dons espirituais, os 9 dons espirituais, dons esses que existiam na igreja de Corinto, mas que estavam sendo utilizados de maneira errada, sem discernimento e sem ordem. Então o bispo ele vai aqui trazer, na lição de número 5, ele falou sobre os dons de revelação, que nós tratamos sobre discernimento, nós tratamos sobre conhecimento, ciência, e na lição de número 6, semana passada, nós tratamos sobre os dons de poder, que tem muita relevância para a Igreja do Senhor, porque através dos dons de poder é que abre as portas para a pregação do Evangelho também. E nós falamos aqui sobre o dom sobrenatural, que é o dom da fé, e nós falamos também aqui sobre os dons de curar e também dons de maravilha, ou seja, nós tratamos dessa temática na semana passada e hoje nós estamos tratando acerca dos dons de elocução. O que seria dons de elocução? De elocução, pastor Éder? É o dom da fala, é algo que você expressa, algo que está dentro de você, dentro de mim, ou seja, é a expressão oralmente, ou seja, aquilo que sai da nossa boca. Isso se chama os dons de elocução, que estão aqui divididos em 3 partes. O dom de profetizar é o ato de você expor para fora aquilo que Deus coloca dentro do seu coração e você expõe. E também vamos falar sobre os dons de variedade de línguas. Dons de variedade de língua e também o terceiro tema, que é o dom de interpretação dessas variedades de língua. Então, é um assunto bastante polêmico, complicado, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não aceitam essas exortações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, mas, na verdade, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, nós vamos de maneira prática, aqui de maneira bem objetiva, transmitir aos nossos irmãos, nossos alunos, professores, algo da parte do Senhor. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto era adornada por todos esses dons, porém, na hora do culto, todos falavam em língua estranha, todos profetizavam ao mesmo tempo e ninguém entendia nada. Então, para se haver um diálogo, para que haja compreensão, é necessário que um fale e o outro escute. É assim que é a lógica das coisas. Então, se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender ninguém. Então, é por este motivo que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para que houvesse organização dentro do organismo vivo que é a igreja do Senhor Jesus, para que houvesse edificação do corpo de Cristo. Porque da maneira como os coríntios estavam se comportando, eles até tinham os dons do Espírito Santo, porém não estava trazendo edificação porque estava havendo confusão. E onde há confusão, não há edificação do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo só é edificado onde há ordem e decência e obediência à palavra de Deus. Então, nós vamos tratar essa temática aqui, esses dons aqui que eu acabei de citar, os dons de profetizar, os dons de variedade de língua e de interpretação, eles servem para capacitar os membros do corpo de Cristo, ou seja, eles são dados pelo Senhor como um presente a fim de capacitar a igreja, a fim de exortar, a fim de edificar e a fim de consolar. Então, esses dons têm esse objetivo de edificar, consolar e confortar. Mas, aqui no tópico 1, o bispo chama a atenção aqui sobre a questão que nós tratamos semana passada. Esses dons, nós não detemos o poder sobre eles, nós não somos donos desses dons que é dado por Deus através do Espírito Santo. Como nós falamos na lição de número 5, o dom não é nosso, o dom não é do crente, para o crente se apropriar dele, ou seja, apenas uma ferramenta que o Espírito Santo utiliza como ele bem quer, como ele bem entende e na hora que ele quer. Da mesma forma, é o dom de profecia, é o dom de interpretação de língua e o dom de variedade de língua. É uma manifestação do Espírito Santo. Então, não detemos o poder sobre esse dom. Eu não posso dizer assim, eu tenho o dom de profetizar e a qualquer hora eu vou sair por aí profetizando. Isso é o Espírito Santo que nos dá. Também não podemos sair por aí falando em línguas estranhas a todo momento, porque isso é a manifestação do Espírito Santo. Nós não detemos poder sobre ele. Quem detém o poder é o Espírito Santo de Deus, que nos usa como ele quer. Então, que fique bem claro aqui nesse tópico 1, antes de a gente entrar no ponto 1, eu quero aqui enfatizar que nesse tópico 1 nós vamos tratar aqui sobre os 3 dons: profecia,
variedade de língua e interpretação, e também o objetivo é capacitar os cristãos, capacitar cada membro do corpo para que haja edificação, e também esse tópico 1 traz uma advertência na qual ele vem repetir as mesmas advertências da lição 5, 6, na qual nós não detemos o poder sobre esses dons. Esses dons é de Deus e nós somos apenas canal, somos apenas vasos para ser usados nas mãos do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos para o tópico 1.1. Vamos falar agora no tópico 1.1 sobre o dom de profecia. Esse dom de profecia é o dom que nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados e consolados. Então, para mim saber se uma profecia ela é de Deus ou não, se ela procede da parte do Senhor, eu preciso saber se essa profecia ela está edificando, se ela está exortando e se ela está consolando. Caso contrário, ela não tem uma outra definição, não tem outro objetivo a não ser edificar, exortar e consolar o corpo de Cristo. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra de edificação da parte do Espírito Santo através dos seus profetas, porque todos nós que pregamos a palavra do Senhor, como nós pegamos a palavra, utilizamos a palavra de Deus para expô-la para fora, para aplicar na vida do ouvinte, nós estamos ali fazendo um ato de profetizar, ou seja, estamos expondo a palavra de Deus. Nós estamos exercendo o dom de profecia. Então, quando nós ouvimos uma palavra na qual o profeta chega para mim e para você e diz, olha, fica tranquilo, você vai conseguir, Deus é contigo, você vai vencer em nome do Senhor Jesus, porque na palavra está escrito assim, assado, ou seja, o Senhor disse que se nós fizéssemos isso, com certeza nós alcançaríamos aquilo. Então nós recebemos essas palavras através dos profetas. E quantas vezes também nós somos exortado, nós somos aqui, Deus nos chama a atenção, nos adverte através dos profetas, olha, cuidado com o que você está fazendo, isso aí está fora da palavra de Deus, preste atenção, esse caminho que você está trilhando não é o caminho que o Senhor quer para você. Então, quantas vezes nós ouvimos profetas e profetiza do Senhor, trazendo exortação para o corpo de Cristo. E quantas vezes também nós não somos consolados pelo Espírito Santo? Quantas vezes nós estamos angustiados, estamos tristes, passando por alguma dificuldade, algum problema que está atrapalhando a nossa vida, que está baixando nossa autoestima, e quantas vezes nós recebemos uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, e somos consolados pelo Senhor. Ou seja, isso é a profecia se cumprindo. Ela está exortando, ela está edificando, exortando e consolando. Então, esse é o principal objetivo da profecia. Então, caso contrário, se não houver edificação, não houver exortação e não houver aqui consolação, cuidado, porque essa profecia pode não ser de Deus. Amém? E por esta voz, a profética se consola pelo cumprimento fiel do seu resultado. Mas, se todos profetizarem e algum induto fiel entrar e todos é convertido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente naquele lugar. Quantas vezes pessoas têm ido visitar o templo, têm ido à igreja, têm ido ali porque foi convidado por uma pessoa, essa pessoa ela não lê a palavra de Deus, que é a revelação, que é a profecia maior, e essa pessoa não tem acesso ali, talvez não se interessa pelos escritos sagrados, mas quando chega na igreja, Deus usa um profeta, Deus usa uma mulher, usa um homem de Deus, e ali naquele lugar, a vida daquela pessoa é exposta, o Senhor ele revela os segredos do coração daquela pessoa, e aquela pessoa ela fica admirada, ela fica impressionada, como que aquela pessoa não conhece ela e está ali falando exatamente o que está acontecendo na sua vida. Então, aquilo ali traz ali ao pecador, traz ali aquela pessoa no seu rosto, traz ali o que está acontecendo com ela. O pecado é revelado, a vida dela é revelada. Então, aquela pessoa vai reconhecer que verdadeiramente Deus está naquele lugar, e o que vai resultar? O pecador vai glorificar o nome do Senhor, porque ele ouviu uma profecia, ele ouviu algo da parte de Deus, ouviu uma revelação na qual está batendo com o que ele está vivendo. Então, nesse sentido, vai causar
edificação do corpo de Cristo, porque o Senhor vai ser glorificado. Então o Espírito Santo nos capacita com este dom para servirmos a igreja de Cristo. Então o objetivo de sermos capacitados pelo dom de profecia é para que nós possamos servir o corpo de Cristo. Não é para me vangloriar, não é para dizer que eu sou profeta dos profetas, que eu faço acontecer, que aonde eu chego algo acontece. Não. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Caso contrário, se o nome do Senhor não for glorificado na profecia, cuidado, porque ela pode não ser de Deus. Então, por isso que nós temos hoje muitos falsos profetas, até mesmo dentro da casa do Senhor, dentro do corpo de Cristo. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que ouvimos, e por isso que nós vamos ver aqui mais na frente, que nós precisamos julgar, nós precisamos observar a profecia, se ela é de Deus ou não. E vamos tratar esse assunto mais para frente. Então, como destaque aqui do 1.1, nós devemos destacar os 3 objetivos da profecia, que é edificar, exortar e consolar. Anota aí. E o segundo destaque, a profecia, ela se consolida pelo cumprimento. Então, se você quer saber se a profecia é de Deus, nós vamos saber no cumprimento dela. Então, quando há um cumprimento fiel da profecia, isso significa que essa profecia foi de Deus, porque ela trouxe exortação, consolação e trouxe também edificação. E o terceiro destaque do 1.1, a profecia esclarece os segredos do coração humano e tem como objetivo glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Tá gostando da nossa aula? Fique aqui conosco até o final, não saia desse vídeo, porque o YouTube pode achar que o vídeo não tem relevância se você sair. Então, se você não assistir até o final, o YouTube não vai mais indicar o vídeo para outras pessoas, porque ele está entendendo que o conteúdo não tem relevância. Mas se você ficar aqui até o final, compartilhar esse vídeo, com certeza nós iremos alcançar aqui os 1000 inscritos na plataforma. Não é para me glorificar, não é um objetivo de monetizar canal, não. É para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e mais pessoas sejam abençoadas e o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para 1.2, a importância do dom de profecia para a igreja. Então, nós vamos ver aqui a importância, a relevância desse dom, como precisamos ter hoje os dons de profecia dentro da igreja do Senhor, dentro dos dias atuais em que vivemos. O tamanho da importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Não foi só para os dias da igreja de Corinto, ou só para os dias da igreja primitiva, não. Hoje os dons de profecia precisam estar em atividade dentro do corpo de Cristo. Vamos lá para o nosso texto. O apóstolo Paulo possui uma visão profunda sobre a importância do dom da profecia para a igreja de Cristo. Tá vendo? O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão diferenciada sobre os dons dados pelo Espírito Santo à igreja. Aleluia. Em um dos seus textos sobre o assunto, ele exorta a igreja para buscá-lo. Então, o apóstolo Paulo está aqui indicando, dando um indicativo para a igreja que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar o dom de profetizar. Ele diz assim, segue a caridade com todo e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Então, o apóstolo Paulo, ele não está menosprezando os outros demais dons, não está menosprezando o dom de poder, ele não está menosprezando aqui o dom de revelação, mas ele está aqui dando ênfase ao dom de profetizar, ao dom de falar algo da parte do Senhor, porque vai trazer edificação para a igreja. Então, ele fala, mas principalmente os dons de profetizar. Nós precisamos hoje ter mais homens e mulheres que profetizam a palavra de Deus para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu estou aqui nesse canal falando algo da parte do Senhor, eu estou aqui profetizando, eu estou aqui exercendo esse dom de profetizar, porque se eu não tivesse dom de profetizar, se o Espírito Santo não me usasse, de maneira alguma eu poderia estar aqui falando a palavra do Senhor, porque não poderia falar algo da minha própria, do meu próprio entendimento, mas algo da parte do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Então, Paulo está dando essa ênfase aqui. Importa nos reiterar que sua importância é tamanha, pois aquele que profetiza edifica a igreja. Então, quem profetiza edifica a igreja do Senhor Jesus. Então, o objetivo principal da profecia é edificar o ouvinte, aquele que está nos ouvindo, aquele que está dando atenção às palavras do Senhor. Então, o Senhor fala abertamente, de forma simples e direta, com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Então,
Olha aqui novamente o objetivo do Senhor, de maneira direta. O Senhor, ele fala com o ser humano, ele fala com seus filhos, ele fala com a sua igreja, através do Espírito Santo, através do dom de profetizar. Então, é a vontade do Senhor sendo revelada aos seus filhos, sendo revelado à humanidade, é através do dom de profetizar. Aleluia. Então, o dom de profecia está disponível a todos os crentes. Todos podem ter acesso ao dom de profecia, basta buscar, basta orar ao Senhor, basta pedir ao Espírito Santo, porque no tempo certo Deus vai te usar, Deus vai te levantar como um profeta dessa última geração, como alguém que prega a palavra de Deus com veracidade, com autoridade, alguém que prega a palavra de Deus sem segundas intenções, alguém que profetiza para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não pessoas que profetizam para tentar se promover, para tentar arrancar algum recurso para si próprio. Cuidado, se você está fazendo isso, não faça isso. Esse dom de profetizar, ele precisa ser usado para edificar, exortar e consolar, e não para levantar a moral do pregador, a moral do profeta, não. Este dom precisa ser exercido de maneira correta. Então, como destaque aqui no ponto 2, nós podemos ver aqui no ponto 2 que Paulo, ele tem uma visão diferenciada da igreja, dos dons, e ele exorta a igreja de Corinto a buscar todos os dons, e principalmente o dom de profetizar. E através desses dons, o Senhor, com outro destaque aqui do 1.2, através desses dons, é o Senhor comunicando com o seu povo. Aleluia. Vamos para 1.3, julgar a profecia. Aí vem uma palavra muito complicada de ser pregada, mas o Espírito Santo dá autoridade para os seus servos, porque muitos usam alguns textos para dizer não julgue para que não seja julgado, e procuram textos isolados da Bíblia, mas nós sabemos que isso é uma ordem do Senhor, julgar a profecia, se ela procede de Deus ou não. Nós não vamos estar aqui julgando o profeta, mas a profecia, aquilo que ele está falando, porque nós, como espirituais, podemos julgar sim todas as coisas, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu e você estamos na presença de Deus, nós temos autoridade sim de poder julgar aquilo que está de acordo ou não com a palavra de Deus, para que possamos tomar as melhores decisões como espirituais que somos e como celestiais que assim somos. Então a Igreja de Cristo, 1.3, a Igreja de Cristo bem doutrinada, não tolera falsos profetas. Irmão, quantos falsos profetas hoje temos dentro da casa do Senhor que vão pregar nos púlpitos, nas praças, e pregam heresia, pregam coisas que não estão na palavra, pregam coisas que Deus não mandou falar. Então, isso, uma igreja precisa estar bem doutrinada para que nós possamos identificar esses falsos profetas, esses falsos pregadores. Porque hoje está tão difícil a gente identificar quem é e quem não é, por isso que nós precisamos pedir, lá o primeiro dom, o dom de discernimento da revelação, para que nós possamos estar em alerta, estar antenado, para que nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, porque eles estão aí para enganar. A função de Satanás é colocar os falsos profetas dentro do corpo de Cristo. Para quê? Para causar desordem, para causar doença espiritual dentro da igreja. E como consequência, irmão, o corpo de Cristo ele não é edificado quando os falsos profetas estão atuando. Ou seja, há um prejuízo muito grande para o reino de Deus. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado. Quem nós colocamos para ministrar nos púlpitos das igrejas, quem nós estamos colocando dentro dos departamentos. Então, nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo, não para julgar a pessoa em si, mas julgar ali as atitudes dela, aquilo que ela fala, aquilo que ela diariamente está profetizando. Então, João, em suas palavras, sedimenta que vê a igreja que é dever da igreja julgar as profecias. Está vendo o apóstolo João falando que é dever da igreja julgar as profecias. Então, cai por terra aquele versículo, não julguei para que não seja julgado. Aquilo é uma outra situação, é uma outra temática que nós estamos falando sobre julgar pessoas que profetizam. Ele manda provar a veracidade dos profetas para ver se está em conformidade com a palavra de Deus. Mas nós precisamos ver se a profecia está alinhada com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a maior profecia que temos. Então, se alguém começa a profetizar algo que não está alinhado com a palavra de Deus,
Fuja desse falso profeta, fuja desses falsos ensinamentos, porque a pessoa está falando algo que não está aqui na palavra. Eu fui no monte e o Senhor me revelou algo novo, algo que eu vou falar para os irmãos agora. Irmão, cuidado. Cuidado, o anjo apareceu para mim e me mostrou tal coisa, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, fuja dos falsos profetas, porque nos últimos dias o próprio Senhor Jesus falou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós precisamos ter ciência, nós precisamos ter isso em mente que estamos vivendo um tempo em que falsos profetas estão infiltrados dentro da casa do Senhor. Assim como teve no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, e conosco hoje não seria diferente, porque estamos vivendo, principalmente porque estamos vivendo o tempo do fim. No tempo do fim, isso ia se agravar ainda mais, então nós precisamos estar ainda mais ligados com o Senhor para que não venhamos cair em cilada. A igreja deve julgar, meticulosamente e publicamente, com deliberada consideração e avaliação que o Espírito está dizendo. Isto incluiria como a profecia se alinha com a palavra de Deus e como satisfaz a necessidade na qual é o propósito de Deus é que os crentes devam fazer com o que houve para edificação do corpo de Cristo. Está vendo? Nós precisamos aqui identificar se essa profecia ela está alinhada e se ela está de acordo com o propósito de Deus e que se os que estão ouvindo estão sendo edificados. Caso contrário, essa profecia não foi do Senhor. Então, como destaque aqui do 1.3, eu quero colocar aqui como destaque do 1.3, que é uma igreja bem doutrinada, é uma igreja que não tolera falsos profetas. 2, o segundo destaque eu quero colocar que a igreja deve julgar e provar se a profecia está alinhada com a palavra do Senhor e se o nome do Senhor está sendo glorificado. E o outro destaque aqui do 1.3 é se a Bíblia, que a Bíblia manda, se a Bíblia fala porque existem falsos profetas infiltrados dentro da igreja. Cuidado. E o quarto ponto que eu quero aqui destacar é que Satanás, através de seus falsos profetas, ele tem como interesse, ele visa como interesse desestabilizar a igreja do Senhor, adoecer a igreja do Senhor, mexer na saúde espiritual da igreja, levando os cristãos ao erro, levando o crente para longe da presença do Senhor. Aleluia. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Agora nós vamos falar sobre o outro dom do Espírito Santo dentro dessa temática de elocução, que é os dons de língua, dom de variedade de língua. Então, esses dons de variedade de língua, eles foram ali manifestos nos dias de Pentecoste, ali, quando todos que estavam ali receberam o Espírito Santo, receberam ali o revestimento de poder, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, e falaram em línguas que as pessoas que estavam ali próximo de outras nações entendiam o que eles falavam dentro do seu próprio idioma, da sua própria maneira de falar. Então, naquele dia houve ali manifestação de línguas. Então, 2.1, o ensino de Paulo sobre o dom das variedades de línguas. Então vamos ver, muitas pessoas brincam com esse dom de variedade de língua, muitas pessoas ficam fazendo aí brincadeira, piada com essa questão, mas cuidado. A palavra de Deus, ela é séria, a palavra de Deus, ela requer que nós tenhamos um compromisso com ela. Então, quantas e quantas pessoas têm brincado aí, a gente escuta áudios do WhatsApp aí nas redes sociais, pessoas brincando aí de falar língua estranha, pessoas brincando de interpretar línguas estranhas. Irmão, você está brincando com a obra de Deus. Presta atenção no que está fazendo. Se você está fazendo isso, em nome de Jesus, eu quero aqui te pedir, pare de fazer isso. Se você não faz, amém, glória a Deus, continue ensinando os que estão praticando a não fazer. Amém? Entre os ensinamentos do apóstolo Paulo a respeito do dom de variedade de língua, em 1 Coríntios 14, ele descreve sobre este dom como finalidade de constituir alguma diretriz para ajustar de forma desorganizada o culto na igreja de Corinto que estava sendo realizado. Lembra que eu falei? O apóstolo Paulo escreve esta carta porque estava havendo desordem no culto, na liturgia do culto da igreja de Corinto. Então, todos falavam em língua ao mesmo tempo, todos profetizavam ao mesmo tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento, ele traz essa exortação, ele traz essa doutrina para a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto viesse ali ser exortada pelo Senhor e viesse entrar no eixo, na linha. Ainda a respeito deste dom, o apóstolo Paulo afirma que o falar em língua serve como um sinal para os infiéis. Ou seja, esse dom de falar em línguas estranhas, ele serve como um sinal para os infiéis. Lembra lá nos dias de Pentecoste? Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo que falaram em outras línguas, os que estavam ouvindo ficaram atônitos, glorificaram o Senhor. E ali, naquele momento,
O apóstolo Pedro aproveita-se daquela situação e prega ali a Cristo, fala do evangelho do Senhor Jesus, fala das experiências que ele teve com Cristo e como o Senhor foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ali houve a pregação do evangelho e muitas almas se converteram ao Senhor, porque foi um sinal que os infiéis tiveram de que ali estava acontecendo algo diferente, e também esse dom de variedade de língua serve como um sinal de que eu e você somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos virtude vinda diretamente do céu, porque do céu viria o poder, e ele veio nos dias de Pentecostes, estar conosco até os dias atuais. Eu estou sentindo esse poder aqui do Espírito Santo, e eu creio que você também que está do outro lado me ouvindo, está sentindo a presença do Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, porque o Senhor Jesus falou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Não foi até ontem e não sei se será até amanhã, porque eu não sei o futuro, mas é até a consumação dos séculos. Aleluia! O que eu quero aqui destacar no 2.1, eu quero destacar que através do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto foi exortada a organizar o culto, e com o segundo destaque aqui do 2.1, a línguas estranhas serve como um sinal para os infiéis, para que eles venham aqui compreender e entender que nós estamos falando algo da parte do Senhor Jesus. 2.2, expressão e línguas em Atos e em 1 Coríntios. Então, nós vamos ver aqui duas situações, duas expressões de língua, tanto em Atos como em Coríntios. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa temática aqui. A diferença basicamente entre o fenômeno das línguas em Atos, no dia de Pentecostes, e em 1 Coríntios está no seu propósito, presta atenção. Em Atos, as línguas visam a edificação pessoal. Então, naqueles dias ali que eles falaram, em línguas estranhas, eles estavam edificando a si mesmo. Naquele dia que eles foram revestidos de variedade de línguas, eles estavam edificando a si mesmo, eles estavam ali falando em outras línguas, e eles estavam edificando a si próprio. Tá vendo? A edificação pessoal aqui, ó, em Atos. Em línguas visa a edificação, deixando evidente que os discípulos realmente haviam recebido o dom prometido do Espírito Santo para revesti-lo de poder do alto. Então, aquilo ali estava trazendo edificação para os discípulos, fortalecimento aos discípulos, e ao mesmo tempo estava lhe dando um indicativo de que eles haviam recebido do alto o poder que Jesus havia prometido do alto. Como está em Lucas 24:49, que do poder vem do alto, Atos 1:4 e 5 e Atos 8:2-4. Não precisam ser interpretadas, porque era para edificar a eles mesmos. Então, eles estavam falando algo com Deus. É um diálogo, tipo como se fosse um código entre o Senhor e os seus filhos, o Senhor e os seus filhos. Então, quando nós estamos falando em línguas, sendo usado no dom de variedade de língua, nós estamos conversando com Deus através do dom de variedade de língua. Então, o Senhor entende o que nós estamos falando, nós não conseguimos muitas vezes interpretar se não tiver o dom da interpretação, mas está causando edificação para o corpo de Cristo. Nós estamos sendo edificados. O meu pessoal, o meu particular está sendo edificado, eu estou mais firme com Deus, eu estou mais alegre na presença de Deus, eu me sinto mais confiante com Deus, então está traindo edificação, embora muitas vezes eu não entenda e compreenda o que eu estou falando, mas é o Espírito Santo que está falando através de mim com Deus, numa linguagem espiritual. Então, em 1 Coríntios, vamos ver a diferença. O propósito de 1 Coríntios era a bênção às outras pessoas na congregação, por isso era necessário a comunicação. Está vendo por que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para o povo de Corinto, para que eles viessem organizar essa questão? Porque todos ali falavam em alto e bom som, em línguas estranhas, estavam ali utilizando deste dom de variedade de língua, porém não estava trazendo edificação para a igreja, porque eles estavam falando alto e bom som, mas ninguém entendia o que eles estavam dizendo, porque ele precisava de intérprete, precisava de alguém para dizer o que esse irmão está falando é assim, assim, assim da parte de Deus. Mas na verdade ninguém entendia, virava uma bagunça total na igreja. Então por isso que o apóstolo Paulo ele traz esse ensinamento para que houvesse a edificação no corpo de Cristo, porque se a comunicação não for de maneira clara, dificilmente o ouvinte irá entender o que Deus está querendo passar para ele, porque quando eu sou usado por Deus na igreja e eu estou pregando, por exemplo, e eu levanto a voz em línguas estranhas, nós vamos ver aqui no tópico 3 que precisa ter um intérprete, porque no que adianta eu ficar falando língua estranha o culto todinho, pregando em línguas estranhas o culto todinho,
e não está edificando o corpo de Cristo, os irmãos não estão entendendo, então isso não vai adiantar de nada. Então é necessário que quando eu levantar a minha voz, eu tenho que entender que se eu estivesse profetizando em línguas estranhas, sendo usado em variedade, eu preciso entender que precisa haver um intérprete para que a comunicação venha a ser de maneira clara e o ouvinte venha a ser abençoado com a palavra e, por consequente, o corpo de Cristo seja edificado. Aleluia! É preciso notar que nem todos que foram batizados pelo Espírito Santo exercerão o ministério contínuo de falar em línguas na igreja local. Então, nem todos que receberam o dom de língua, a variedade nos dias em que foram batizados, que foram revestidos pelo Espírito Santo, vão continuar falando em variedade de língua. Então, por isso que muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu realmente sou batizado com o Espírito Santo? Será que foi só naquele dia e não acontece mais? Por quê? Será que isso gera uma dúvida no coração da pessoa? Então, eu te oriento a você buscar a presença de Deus, porque os dons de variedade de língua é uma manifestação do Espírito Santo. Se você recebeu no dia em que você foi revertido pelo Senhor, com certeza, irmão, se você buscar o Senhor, com certeza, no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai te surpreender e você vai falar em novas línguas novamente com o Senhor. Então, como destaque aqui 2.2, eu quero destacar aqui no 2.2, algo que eu separei aqui, que Paulo chama a atenção sobre a necessidade da igreja atual receber os dons espirituais. Está vendo? Acabei de falar. Se você buscar o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a necessidade da igreja atual buscar esse dom do Espírito Santo. Então, que eu quero destacar aqui no 2.2 também. Cadê que eu anotei aqui? 2.2. A diferença entre o evento que aconteceu em livro de Atos, do revestimento vindo da paz do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e a diferença do que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto estava acontecendo algo que precisava ser organizado porque não estava edificando a igreja. Então, quando eu falo na casa do Senhor, eu preciso falar para edificar a igreja, não para edificar a mim mesmo. Por isso que Jesus falou, quando for orar, entra no teu quarto e ora teu pai em secreto. Então, quando eu entro no meu quarto, eu começo a orar e eu falo em línguas estranhas, eu converso com o Senhor por horas e horas, eu estou ali trazendo edificação para mim mesmo. Mas quando eu pego o microfone, quando eu tomo a palavra dentro da casa do Senhor ou dentro de algum local onde tem pessoas para me ouvir a palavra do Senhor, com certeza esta palavra precisa ser direcionada ao ouvinte e ele precisa entender para que ele venha a ser abençoado pelo Senhor e o corpo de Cristo seja edificado. 2.3. Então, você entendeu a diferença do evento de Atos e o que estava acontecendo em Corinto? Então, anota aí para que domingo você, professor, estava com dúvida da questão desse assunto, você seja esclarecido nesta hora. 2.3. O dom de variedade de línguas serve para a edificação do crente, tá vendo? Eu acabei aqui de mencionar, parece que já foi contemplado aqui no 2.3, que o dom de variedade de línguas serve para edificar o crente. Ou seja, serve para edificar o cristão. O crente em Jesus, hoje, mais do que nunca, necessita do recobrimento do poder do Espírito Santo e das manifestações dos dons espirituais. Daí a necessidade de buscar os dons espirituais em toda a sua plenitude. Eu acabei de explicar agora no ponto anterior. A necessidade de eu e você buscar esses dons espirituais, porque é promessa para a igreja do Senhor. O Senhor já deixou escrito na sua palavra, então se eu e você buscar, com certeza nós vamos alcançar essa bênção de Deus. Então aqui, entre os dons difundidos pelo Espírito Santo, encontramos o dom de variedade de língua, que exerce a função de edificação pessoal do crente, e o apóstolo Paulo deixou registrado o dom que serve para que o crente edifique a si mesmo. Então esse dom de variedade de língua serve para edificar a mim mesmo. Mas quando eu tomo a palavra e começo a profetizar em línguas, precisa ter o tópico 3 aqui, que é a interpretação. Os pentecostais entendem que o crente, através do dom de variedade de língua, pode ser usado para a edificação da igreja, também através do dom de interpretação de língua, pois por meio desse todos podem entender a mensagem na sua própria língua. Está vendo o que eu acabei de falar? É para edificação pessoal, mas se eu levantar a minha voz, se eu tomar a palavra, eu preciso desse próximo dom que nós vamos tratar aqui no tópico 3. Então, quem fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para o tópico 3. Estamos aí indo para a parte final da nossa aula. Já quero aqui agradecer a Deus, você que ficou aqui até agora no tópico 3.
Então você é um guerreiro, você é alguém que quer aprender a palavra do Senhor, está gostando da aula, e eu tenho certeza que você ficar até o final, ainda temos coisa boa aqui no tópico 3. O dom de interpretação de língua. Agora nós vamos passar para o terceiro dom de elocução, que é o dom de interpretação de língua. Um dos dons que hoje está em escassez. É muito difícil você chegar numa igreja para encontrar esse dom de interpretação de língua. Eu acredito que deva ser um dom que está mais distinto do que o dom de mestre, porque esses dons de variedade de língua, nós precisamos buscar ele, nós precisamos buscar o Senhor para que o Senhor venha nos agraciar com ele, venha nos dar esse presente, essa dádiva, que é o dom de interpretação de língua, para saber o que a pessoa está falando, para que o nome do Senhor seja glorificado. 3.1. Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, tá vendo? Os dons de interpretação de língua é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, não é alguém que estudou o idioma e agora ele vai interpretar o que os outros estão falando, nada disso. É uma manifestação do Espírito Santo de Deus de maneira sobrenatural, que até mesmo pessoas, até mesmo doutores e os maiores entendidos ficam admirados de ver uma pessoa interpretando algo que a outra está falando da parte de Deus. Por quê? É o mesmo Espírito, os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. Então, se é o Espírito Santo de Deus que está usando o meu irmão no dom de variedade de língua, é o mesmo Espírito Santo que me dá a interpretação do que meu irmão está falando e eu vou comunicar para a igreja. Aleluia! Na igreja de Corinto havia desordem de toda natureza e os crentes assistiam tudo sem dar aos dons a devida importância. Está vendo? Os crentes não estavam nem aí, cada um fazia o que queria no culto, profetizava, outro tinha hino, outro tinha doutrina e não tinha uma organização. Algo que estava trazendo confusão à igreja, a ausência do dom de interpretação de língua, tá vendo? O que estava causando desordem ali dentro da igreja de Corinto era a falta desse dom de interpretação de língua. Vocês veem que nos dias de Paulo, no dia da igreja primitiva, esses dons já eram escassos. Imagina hoje. Hoje nós precisamos buscar, irmãos, esse dom de interpretação de língua. Caso contrário, haverá confusão, haverá falsas profecias sendo mencionadas, haverá um entendimento errado da palavra do Senhor. Em outras palavras, estava ocorrendo manifestação de variedade de línguas e sem interpretação de língua. Portanto, Paulo deixou registrado a seguinte orientação: se alguém falar em língua estranha, faça, se possível, por 2 ou no máximo 3. É uma orientação de Paulo à igreja de Corinto, e que haja intérprete. Irmão, eu não posso elevar minha voz dentro da casa do Senhor para estar gritando em línguas estranhas, falando alto, se não houver um intérprete. Caso contrário, eu não estarei trazendo edificação para o corpo de Cristo. Mas se não houver intérprete, esteja calado, ou falando baixinho só consigo e com Deus, porque o Senhor vai entender o que você está falando. Agora, se você for tomado a expressar a variedade de língua, saiba que precisa haver uma interpretação, precisa de um intérprete. Como que uma pessoa chega aqui comigo e fala, por exemplo, inglês? Vem conversar aí comigo em inglês e eu não vou entender absolutamente nada porque eu não sei nada de inglês. Mas se houver uma pessoa que domina o inglês e domina o português, essa pessoa ela vai conseguir ser um interlocutor. Essa pessoa vai conseguir ser um tradutor para mim e vai dizer exatamente o que a pessoa está ali trazendo a palavra em inglês, ou seja, elocução da palavra em outro idioma. E essa palavra é difícil de falar, elocução. Então, eu vou entender porque existe uma pessoa que tem o entendimento e ela vai transmitir para mim e eu vou entender e ali eu vou compreender o assunto e com certeza não vou fazer confusão. Caso contrário, se eu não entender e a pessoa falar assim, não vai para aí que você vai cair no buraco, eu vou achar que é para mim ir para o outro lado e eu vou para o lado errado. Então, preste muita atenção que nós precisamos desse dom de interpretação de língua dentro da casa do Senhor. Então, como destaque aqui do 3.1, o bispo aqui colocou aqui, no tópico 3.1, aqui a desordem que estava acontecendo na igreja de Corinto, que houve uma intervenção de Paulo através da palavra de Deus, para que houvesse a de organização. O segundo, o dom usado sem discernimento traria confusão na igreja. Então, estava usando o dom de variedade de línguas sem discernimento, estava causando confusão. E o terceiro destaque aqui do 3.1 é que essa confusão era causada pela falta, pela escassez de interpretação das línguas vinda diretamente do céu. Então, no quarto destaque que eu tenho aqui, Paulo lhe orienta que 2 ou 3 venham falar em línguas
dentro da casa do Senhor, no máximo 2 ou 3, e se houver intérprete, caso não haja intérprete, cada uma fale baixinho com Deus, porque aí o Senhor vai entender cada um de nós. Amém? Tá clara essa parte aí? 3.2. O dom de interpretação de língua está sujeito a outro dom. Então, o dom de interpretação de língua está sujeito ao dom de variedade de língua. Caso contrário, se não houver alguém que esteja sendo usado pelo dom de variedade de língua, não haverá necessidade de manifestação de interpretação de língua, até mesmo porque não houve uma profecia através dos dons de língua. Então, não haverá necessidade de o dom de interpretação entrar em ação. Mas é o único dom que precisa do outro. Então, o dom de interpretação de língua precisa do dom de variedade de língua. Percebemos na Bíblia que, de maneira incontestável, o dom de interpretação de língua não atua sozinho. Então, ele não atua só, ele precisa andar em conjunto com o dom de variedade de língua, esse dom de interpretação. O pastor Ezequiel Soares, em sua conhecida análise sobre o tema, este dom não é autônomo, como os demais, é o único que depende da manifestação do outro, do dom de variedade de língua. Está vendo? O pastor Ezequiel Soares, aqui em uma de suas enciclopédias, em um de seus escritos, ele diz, em uma de suas obras, que o dom de interpretação de língua não é autônomo, ele não age sozinho, não tem autonomia de agir sozinho, porque ele precisa do dom de variedade de língua para poder entrar em ação. Então, ele precisa do outro. Ainda sobre o assunto, o pastor pentecostal Gordon é uma palavra em inglês aqui que eu não entendo bem, de maneira inteligente nos legou uma importante informação sobre a necessidade destes dons atuarem juntos. Então, os dois são uma dupla. Interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua estranha, Isto quer dizer que alguém que possui o dom de língua não vai procurar decifrar com a mente, mas sim pede e recebe a interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua estranha. Isso aqui, irmão, é muito importante, porque o dom de interpretação de língua é tão milagroso, é tão mais encabulante, quanto o dom de falar em línguas, o dom de variedade de língua. Porque o dom de variedade de língua, muitos irmãos já são usados por Deus desse dom e falam, mas o dom de interpretação de língua é algo muito poderoso, porque você vai estar interpretando algo que está saindo da mesma fonte. Ou seja, eu falo aqui em uma variedade de língua, e aí em voz alta, a pessoa que tem o dom de interpretação, ela vai dizer para a igreja: irmãos, Deus está usando o fulano de tal, e ele está dizendo isso, isso e isso para a igreja. Ele está dizendo cuidado com isso e isso, isso. Então, é da mesma fonte que está saindo a variedade de língua, é a mesma fonte que traz a interpretação. Glória a Deus e aleluia. Então, nada de ficar, quem tem o dom de variedade de língua, tentar ficar decifrando o que está falando. Não, isso não se decifra, isso não se discerne de maneira natural, é algo espiritual, é algo dado por Deus. Então, se você quer ter esse dom de interpretação de língua, busque do Senhor, porque o Senhor, ele dá para aqueles da qual está buscando e na qual ele se agrada, na qual ele vai entender e vai compreender que aquela pessoa vai glorificar o seu nome. Então, da mesma fonte que sai a variedade de língua, é a mesma fonte que sai ali a interpretação da palavra. Então, cabe a mim e a você buscar dessa mesma fonte esse dom de interpretação. Aleluia. O que eu quero destacar aqui no 3.2 é que um dom está sujeito ao outro. Anota aí, o dom está sujeito ao outro. Esse dom não age de maneira autônoma, ele não tem autonomia de agir sozinho, ele precisa do dom de variedade de língua, e ele depende um do outro. E o que eu quero destacar no 3.2, o terceiro destaque, é que nós precisamos buscar o Senhor, buscar esse dom de variedade de língua, porque saiu da mesma fonte das variedades de língua. Nós precisamos buscar o dom de interpretar, porque é da mesma fonte. E estamos chegando agora no 3.3, na parte finalzinha da nossa aula. Glória a Deus e aleluia. Aqui nós vamos fechar com chave de ouro. Eu espero em nome de Jesus que você esteja entendendo essa aula. Se você não entender, volte lá de novo, assista novamente. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo no canal, porque eu quero te responder. Todos os comentários que são comentários ordeiros, respeitadores, eu respondo e quero sempre contribuir. Agora, aqueles comentários que porventura vier para ofender, vier para tentar nos intimidar, irmão, nós não responderemos, nós nos manteremos calados, porque não compensa ficar discutindo com pessoas que querem somente nos afrontar, que não querem aprender, mas querem se utilizar de alguma forma para tentar
fazer nós parar, e nós não vamos parar porque nós vamos avançar em nome do Senhor dos Exércitos. 3.3. Este dom deve ser empregado para a edificação da igreja. Lembra que eu falei lá no início? Muitas pessoas se utilizam dos dons espirituais, tanto o dom de revelação, como o dom de poder e como os dons de elocução, para tentar se autopromover. Então aqui o bispo ele traz uma palavra no final aqui de exortação. Este dom deve ser empregado exclusivamente para edificação do corpo de Cristo. Anota bem isso aí. Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, eles devem ter como objetivo principal, deve ser empregado para a edificação da igreja, para que o reino do Senhor cresça, para que o nome do Senhor apareça, para que eu diminua e o Senhor cresça a cada dia, para que todo o estrelismo caia por terra, para que todo eu seja abatido e para que o nome do Senhor seja levantado. Sabe por quê? Deus ele exalta aqueles que se humilham, Deus ele abençoa aqueles que estão na obediência. Caso contrário, se eu achar que esse dom é eu que sou eu que detenho poder sobre ele, eu é que faço acontecer, aonde eu chego os milagres acontecem porque eu estou lá. Irmão, você está com um pensamento errado. Aonde chegar a pessoa que é usada pelo Senhor, pode ser o irmãozinho que senta no último banco. Deus poderá usar ele da mesma maneira que usou você para orar e um cadeirante levantar e sair caminhando, para orar por uma pessoa que está precisando de um milagre e esse milagre acontecer de maneira instantânea, para trazer uma revelação à vida da pessoa. Deus pode usar quem Ele quer e na hora que Ele quer. Ou seja, eu não posso deixar descer o meu coração essa questão de que eu é que detenho o dom do Espírito Santo. Não detenho o dom. O Espírito Santo usa quem Ele quer. Sabe por quê? É tão importante essa palavra porque a igreja não depende exclusivamente de homens. A igreja depende do Espírito Santo que está atuando. Eu sou apenas um vaso, você é apenas um vaso nas mãos do Senhor que precisa ser deixado ser usado pelo Senhor, pelo oleiro que nos molda a cada dia, nos faz vasos de honra dentro da casa do Senhor. Porque fazendo assim, irmão, com certeza nós iremos agradar o Senhor. Quantas pessoas estão aí fazendo a obra do Senhor de maneira relaxada e vai acontecer o que Jesus falou lá no livro de Mateus. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Quantas pessoas são usadas pelo Senhor, mas fazem isso para se autopromover. Naquele dia serão lançados no lago de fogo eterno. Por quê? Fizeram a obra do Senhor, profetizaram em nome do Senhor, mas não conheciam o Senhor verdadeiramente, não entenderam verdadeiramente o mistério do Senhor, que o mistério do Senhor revelou através do apóstolo Paulo, que a igreja como alguém que precisa estar debaixo da obediência do Senhor. Então, línguas estranhas faladas no culto eu trouxe essa palavra aqui porque eu senti de falar, o Espírito Santo me tocou, e agora nós vamos encerrar aqui 3.3. As línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de interpretação para que haja, aqui a gente já está só fechando, viu? Para que haja interpretação, para que a igreja conheça o conteúdo e o significado da mensagem, está vendo? Para que a igreja venha entender o que está sendo falado através da variedade de língua. Faça isso por 2 ou 3. O bispo aqui só está reafirmando o que já colocamos no texto atrás. Por sua vez, que haja intérprete, mas se não houver, mais uma vez, caladinho, silêncio, é melhor para mim, melhor para você. Se a gente não tem intérprete, é melhor não escandalizar a obra de Deus. Assim como estava acontecendo na igreja de Corinto. Fale consigo mesmo e com Deus, porque o Senhor vai me ouvir, vai te ouvir. Para dar importância a este dom, para dar importância a par da importância deste dom para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixou registrado a seguinte orientação: eu quero que todos vós faleis em língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, e a não ser também que interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, eu reafirmo, ele orienta a igreja de Corinto a buscar todos os dons, mas de preferência os dons de profetizar e os dons de variedade de língua, quando há o intérprete, também tem a sua fundamental importância dentro do corpo de Cristo. Eu espero que, em nome do Senhor Jesus, eu tenha sanado algumas dúvidas suas. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Eu vou orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, para que o Senhor venha nos dar discernimento acerca dos falsos profetas, acerca dessa questão de variedade de língua e acerca dessa temática de interpretação de língua, que é assuntos tão importantes dentro da casa do Senhor.
E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Pastor Éder, se inscreva aqui, compartilhe o máximo que você puder, porque quanto mais pessoas assistir esse canal, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. E muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Semana que vem, o Senhor assim permitindo, nós vamos estar aqui estudando a aula de número 8. Tem como tema capacitados para servir uns aos outros. Eu não tenho dúvida de que será um assunto maravilhoso para mim e para você. Então fique ligadinho aqui no canal do Pastor Éder, porque tem coisa nova chegando aí semana que vem. Em nome de Jesus, um forte abraço, fique com Deus, vá para a Escola Bíblica Dominical domingo, porque o Senhor tem uma palavra para você. Amém e amém.